Nós estamos aqui com a nossa primeira aula de grego. Nós estamos ministrando grego koiné. E na aula de hoje nós vamos fazer uma introdução ao verbo lego em grego, que equivale em português à frase estou dizendo, por exemplo. Então, estou dizendo, escreve-se em grego koiné, lego. Tem diversas variantes no grego, mas o curioso é a gente observar que apenas um verbo, né, uma única estrutura, quando é transcrita para um outro idioma, no caso para o português, que é uma língua neolatínica, ele significa tudo isso aqui. Então nós vamos estar conjugando com vocês, usando esse material aqui, nas nossas aulas de grego. Serão sucessivas aulas que serão ministradas, essa é apenas uma introdução ao conteúdo das nossas aulas. E óbvio que haverão outras aulas, e essa é apenas a aula inicial. Então nessa aula eu quis apenas destacar uma introdução, uma espécie de aquecimento, em inglês a gente chamaria de warm-up. Então, apenas um aquecimento para explicar como é que funciona, como é fácil conhecer, aprender, se aprofundar no grego koiné, que é o grego bíblico, que é o que nós ensinamos. Então, apenas uma estrutura, apenas um verbo, né, significa tudo isso aqui em português. Né? Estou dizendo. E claro que ele tem as suas variantes, as suas declinações, assim como tem o latim, e nós iremos explicar isso nas outras aulas. Isso é apenas uma introdução, para que você possa ter uma noção. Você pega sempre um verbo em grego koiné, e ao escrever esse verbo, quando você passa para a língua portuguesa, esse verbo ele passa a ter, digamos assim, um significado maior. Então vamos aqui aproveitar, estudar um pouco também, na aula de hoje, do alfabeto grego. Então, o primeiro passo para a gente aprender o grego no Novo Testamento é, acima de tudo, reconhecer as letras do alfabeto. Então, se você não reconhecer as letras do alfabeto grego, fica meio que inviável, impossível que você consiga formar as sílabas, né, e depois montar as sentenças. Ok? Mas a gente vai colocar aqui na aula de hoje, para vocês, apenas o alfabeto grego, que é para a gente iniciar com as letras minúsculas, né, que nós vamos pôr aqui para vocês, para a gente poder aprender um pouco do grego. Então, é muito simples, né? Eu vou pôr aqui algumas letras. Então, a aula de hoje é basicamente baseada no alfabeto e numa introdução sobre o verbo. Ok. Ok. Bom. Então vamos ler aqui algumas letras gregas para que a gente possa ter uma pequena noção. Vamos ler aqui o alfabeto grego para dar início ao nosso conhecimento de grego koiné. Isso, como eu disse, é apenas um princípio, né? Então a gente está aprendendo um pouco sobre o grego koiné, que é o grego que é necessário como ferramenta para que possamos conhecer o Novo Testamento, né? O Novo Testamento em grego. Porque quando a gente fala de Velho Testamento, nós sabemos que o Antigo Testamento ele é em hebraico e aramaico, um pequeno percentual. E quando você vai estudar o grego, vai estudar a Bíblia, desculpa, o Novo Testamento ele é em grego koiné, né? E depois São Jerônimo, né, passa a tradução do grego para o latim. Mas até então a tradução do Novo Testamento é em grego. A língua mais falada naquele período vigente em que Jesus Cristo viveu era o aramaico,
e o grego koiné. O aramaico era a língua popular entre os hebreus, mas o grego ainda era um resquício do término digamos, do Império Grego, da colonização, do Império Grego, até que Roma passou a ser um grande império e destruiu o Império Grego, né? O Império Grego, ele, na verdade, sucumbiu diante do Império Romano, e com isso o latim, né, a língua do Látio, da região do Látio, passou a ser a língua oficial. Mas daí o grego koiné era muito peculiar, muito particular, muito comum no tempo de Jesus Cristo, junto com o aramaico. Então, vamos ver aqui as primeiras letras de hoje, e nós vamos encerrar a nossa mini aula. É só uma explicação simples, não é uma aula aprofundada, nós vamos nos aprofundar bastante neste assunto. Mas a aula de hoje é apenas para a gente pronunciar. Então, a introdução ao verbo de hoje é o verbo grego legon. Então significa eu estou dizendo, é uma espécie de gerúndio, né? Em inglês a gente chamaria de present continuous, aquele tempo que continua. Então quando você diz lego, em grego você está dizendo eu estou dizendo. Então, ou seja, na própria estrutura do verbo você encontra o eu, né? Eu estou. Você não precisa escrever eu em grego, você já tem na própria estrutura do verbo em si, né? Toda a sentença que você vai precisar na língua portuguesa. Vamos aqui falar dessas primeiras 6 letras gregas. Então nós temos o alfa, né? O beta, o gama, o delta, esse aqui é o epsilon, esse aqui é o zeta. A pronúncia é zeta, ok? Então essa é uma primeira aula introdutória, voltando, repetindo. Repetir sempre é muito importante. Introdução ao verbo lego, que em português a tradução seria estou dizendo. Isso já começa a te ajudar a ter uma noção. Quando você tiver uma oportunidade, pode virar para cá, por favor? Quando você tiver uma oportunidade de pegar, por exemplo, o Novo Testamento em grego, aqui na nossa estante de livros, né? Nós temos aqui o que nós podemos chamar de Rekaine, né? Diatek, Novo Testamento. Tá? Então, o Kaine Diatek é Novo Testamento em grego. Então, nós temos aqui a gramática grega, né? Que vai nos ajudar os nossos alunos, mas o Novo Testamento em grego, para que a gente possa nos aprofundar. Obrigado, gente, pela oportunidade que vocês estão nos dando na aula de hoje. Então, ficaremos por aqui, né? Ficaremos por aqui e esperem por grandes aulas de grego que nós iremos ministrar. Essa só foi o início, nós demos só uma introdução ao verbo lego. Ele tem toda uma conjugação que nós iremos fazer, essa conjugação ao longo das nossas aulas. E hoje vamos ensinar vocês, eu quero que vocês aprendam, memorizem as primeiras 6 letras gregas. Vamos repetir pela última vez: alfa, beta, o gama, o delta, o epsilon e o zeta. Zeta, ok? Esse zeta é um som de um D com um Z. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, até a próxima.